que é um gosto recebê-lo, Walter, nestas semanas. Já tinha a oportunidade de ter estado na Figueira da Foz. O Walter costuma-se dizer que dispensa apresentações, não é? Eu acho que não dispensa apresentações. Se calhar muita gente diz isso porque lhe falta algum fogo. O Walter é escritor que pratica os mais diversos géneros, da poesia ao romance, ao conto, é artista plástico, é cantor, diz em linguagem de banana de livros, não é que ele é cantor. Na verdade ele tem uma relação de poligamia com as artes, dir-se-ia. Algumas parecem ter mais privilégio, que é o caso da literatura. Walter Ugumem, como sabem também, recebeu em 2007 o prémio José Saramago, haveremos de falar disso também, que há de ter mudado a vida em certa medida, creio eu. Mas eu começava talvez, Walter, pelo retrato do artista enquanto jovem, enquanto muito jovem, na verdade um autorretrato. Eu confesso que nunca tinha visto um autorretrato com este traçado como faz de si próprio. Muito feio, muito magro, enjeitado, rejeitado, nem sempre bem tratado. Como poeta, não é mais lisonjeiro, um poeta aflito, um rapaz despreparado. Nunca tinha visto um autorretrato com estes contornos. A que se deve este desenho, Walter? Bem, antes de mais, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Teresa, por estar aqui à conversa comigo. Obrigado, Anabela. Parece impossível que estes encontros já tenham tanta idade, com a Anabela sempre tão jovem e mantém-se igual. Como é que isto pode ter tantos anos? Mas tenho muito gosto em voltar à Figueira e gosto muito de vir a esta sala está muito bonita. Então, já disseram agora que eu vou levar alguns quadros, já vocês têm tantos. Levo alguns quadros comigo e obrigado. Tenho gosto e obrigado também por terem vindo e estarem aqui connosco. Isso é uma coisa, sim, podia ter sido escrito ontem, mas foi escrito quando eu era miúdo, tenho muitos anos, nem sei como é que eu descobri, isso foi à net, não é? A porcaria da net, não se esquece de nada, a gente põe as coisas na net e pensa que aquilo fica lá encostado. Não é um retrato antigo, portanto, eu diria que é um retrato compósito e que é feito com traços, alguns mais recentes, outros mais antigos. Andou a apanhar assim. Andei a apanhar. Frankenstein de mim mesmo. Exatamente. Pois, eu digo essas coisas ali, eu estou sempre um bocado, quer dizer, não, sou muito calmo, mas de vez em quando há assim os arruídos e quando nós arruídos coisas. E normalmente ponho-me sempre em perigo, arrisco-me sempre. E acho que é a melhor maneira de encararmos o futuro, é partirmos do pressuposto que não somos grande coisa, baixamos as expectativas e depois qualquer coisa já é boa. Mas eu tenho muito de mim essa ideia de alguém que começou tão de pouquinho, tão de longe, sinto que venho tão de longe, que nunca ninguém acreditou que eu pudesse passar, digamos assim. Eu próprio não achava que eu sequer sobreviveria, quanto mais que pudesse engordar e envelhecer. Por isso há um certo espanto a assistir ao meu trajeto e traz um certo espanto, porque eu não esperaria estar vivo até aos 53 anos. E não esperaria ter conseguido ir mais do que 3 vezes a Badajoz. E pronto, eu acho que esse retrato faz um bocado alusão a esse espanto. Mas eu acho muito importante que nós vivamos espantados e que nos lembremos sempre do privilégio. Porque coloca-nos sempre no ponto de partida, leva-nos sempre à consciência do ponto de partida e depois também nos mostra que nenhuma conquista nos sana. Na verdade, não há nada que nos...
ao mesmo tempo também não nos satisfaz, mas não nos cura, a incompletude ou a insatisfação não acaba. E por isso, por mais que aos outros possa parecer que algum de nós conseguiu estar não sei o quê, a pessoa que estiver verdadeiramente satisfeita está estagnada. E eu não estou satisfeito. Não significa que eu não esteja grato. É exatamente pela gratidão e pela obrigação de estar grato que eu preciso lembrar dessas coisas todas. Mas significa, sobretudo, que aquilo que eu fiz não me deslumbra. Educa-me, mas não me deslumbra. Eu acho que eu ainda vou escrever o meu melhor livro. E se eu não achasse isso, eu não escreveria. Se eu achasse que vou escrever que o livro que me falta escrever, o livro que eu quero escrever hoje, que eu estou a escrever agora, que é pior do que os outros, não escreveria. Para que é que eu escreveria? Por isso, vivi a ação dos livros que editei. Não é que seja uma sombrinha pequeninha, mas eu só escrevo porque eu estou angustiado à procura de uma coisa melhor. E pronto. E isso coloca-me sempre no lugar do menino, do despreparado, coloca-me sempre no lugar do aflito. Porque não é suficiente, não foi suficiente, não chegou, não chega. O ter estado aqui significa que eu próprio me obrigo a ir um pouco mais além. Mas tem um lado meio esquizoide, que é o de dividir a minha pessoa em dois. E a pessoa que vem, por exemplo, a estas coisas, a pessoa que está imediatamente relacionada com uma certa espetacularidade do livro, com o lado público do livro, é uma pessoa que depois nunca chega a casa. Eu, quando chego em casa, sou sempre o filho da Dona Antónia e a minha mãe está lá sempre para dizer que eu sou um palerma, que não lixo a rua a tempo, ou que não devia ter sido com este casaco, que não tem jeito nenhum, que devia de emagrecer e que devia de usar uns sapatos que os homens hoje usam, porque aquilo é que se usa. E as minhas irmãs a mesma coisa. Tu não me digas que foste para a televisão com essa roupa. Tu não me digas que foste com a camisa para passar a ferro. Essa camisa estava ali e não tinha sido passada a ferro. E esse é o rapaz que existe em minha casa. Assim, o homem, assim, eu até me esqueço que sou um homem. O homem que existe em minha casa. E isso é muito importante, Teresa, porque esta dimensão que poderia ser uma dimensão meio deslumbrada, que podia trazer assim uma sensação de que alguma coisa foi feita, essa dimensão depois fica na rua e eu em casa tenho sempre a ideia de que não fiz nada, que ainda falta fazer tudo. E então eu sou obstinado a fazer coisas, não consigo muito ter tempo livre. Quando as pessoas me dizem que ou que apanham seca, ou que estão muitas horas ao telefone, ou nos Facebooks, ou a ver a Netflix, ou a ver o Big Brother, ou não sei o que as pessoas fazem, eu não entendo isto porque eu chego a casa e eu industrializo. Eu ponho-me a fazer tanta coisa, que eu estou sempre profundamente atazanado e à pressa. E não tenho propriamente... Ela é a minha patroa, mais ou menos. Ela é que manda mais ou menos em mim. Mas ela não é muito chata. Deixa-me só ver se ela confirma aquele retrato. A editora de Walter Ugumem, Cláudia Gomes. Cláudia, bate certo estes traços contrarios, com certeza, não é? Não, ela sabe. Nós temos aqui um impreparado que diz a patroa. A patroa diz que o Walter é muito bem comportado. Não parece, mas às vezes. Chato, eu sou muito chato. Pronto, eu não queria pôr isso assim, mas sim, às vezes é um bocadinho chato, mas é um chato que nós conseguimos assim tirar o melhor partido dele quando queremos. Só é preciso saber como, só é preciso tocar no coração e depois está tudo bem. Portanto, eu não sou patroa. Eu sou mais, neste momento, amiga do Walter do que outra coisa. Mas não é ela que é a patroa.
Mas é um prazer trabalhar com o Walter e aquilo que estávamos a falar há pouco no jantar, não, o Walter não se atrasa a entregar os livros. Parece que sim, e faz-me crer que sim, e põe-me nervosa com isso e ansiosa, mas na verdade ele no momento cumpre sempre os prazos. Só que me entrega tudo em papel, mas pronto, mas isso é outra coisa. É uma tática que eu tenho. É uma tática. Mas sim, mas funcionamos bem e as coisas têm corrido muito bem. Mas pronto, eu não me considero a editora do Walter, eu espero ser uma parte da vida dele, para mim isso é o mais importante. Mas é Obrigada. Obrigada. Há pouco estava a dizer que se dedica a outras tarefas, que se industrializa, mas é que eu preciso de ter a sensação de que os dias não se perdem. Eu odeio a sensação de ter perdido o tempo, de ter perdido um dia. Eu preciso de ter materializado o dia numa coisa qualquer. Por isso, nem que seja desenhos, nem que seja textos, uma crónica, uma porcaria qualquer, eu tenho que transformar um dia numa coisa qualquer. Nem que seja depois para dá-la a algum Palerma que eu conheça. Normalmente só conheço Palermas também. Tenho alguns amigos. Mas a maior parte das vezes dou as coisas a pessoas que depois deixam de falar comigo e que nunca mais são meus amigos. Mas eu preciso de fazer coisas. Falava de ingratidão, é isso? Não sei, eu acho que eu fico um bocado espantado. Eu às vezes faço uns desenhos, por exemplo. E depois vou sempre ao mesmo café. E às vezes as pessoas veem assim, eu adorava ter um desenho teu, eu adorava ter desenhos teus. E eu dou desenhos. E depois as pessoas não me falam. Acho que pensam assim, eu já tenho desenhos de gajo, eu já não preciso de mais nada. Já tenho 10 desenhos, ou 15 desenhos, ou 20 desenhos. Já fiz a casa da minha filha, do meu filho, da minha filha, já todas têm cá desenhos do Walter e mãe. E então desaparecem da minha vida. E os meus amigos assim mais próximos, os estáveis, estão sempre a dizer, não dês as coisas, tu dás as coisas, as pessoas depois não te ligam nenhuma. E é verdade. Mas eu dou. Porque sou carnal e porque gosto da ideia das pessoas terem aquilo que à partida não poderiam ter, que não se é expectável terem. Assim. Gosto que as pessoas sintam que tiveram vez, que foram vistas, que tiveram vez, que podem, não sei, está aí o Rui que até é galerista, que deve odiar que eu dei coisas, desenhos meus, o Rui ganha a vida a vender arte. E nós aqui há uns tempos fomos almoçar ali a um restaurante muito fixe aqui da Figueira, e as miúdas que estavam a atender, a servir na mesa, que eram miúdas novas, a dada altura perceberam-se quem eu era. Ficaram muito excitadas, porque tinham lido o meu livro, tinham estudado na escola, não sei o quê, e eram as cachapas novas muito giras, inclusive, e ficaram mesmo muito alegres. E eu fui ao carro buscar 2 desenhos. Estavam feios. E dei-lhes. E elas ficaram assim, eu não sei se elas têm noção exatamente para que aquilo serve. Um papel, um cartão com um boneco, um borrão qualquer. Não sei, mas depois o Tomás, que é um amigo que estava a dizer assim, vocês guardem isso, que isso vale dinheiro, não é OLX. Podem vender isso no OLX por muito dinheiro, não sei o quê. Mas qual seria a probabilidade de uma mocinha de 19 anos para servir à mesa de repente ficar com uma obra de arte de alguém que ela gostasse? Eu adoraria, por exemplo, eu adoro o Caravaggio, eu adoraria ir assim, estar assim a servir à mesa ao Caravaggio, e assim, seu Caravaggio, eu gosto tanto do seu trabalho. Eu adoraria que o homem tivesse a dizer, se me oferecer um quadro, só porque eu nunca poderia comprar um Caravaggio, custam milhões. E ele, se fosse mesmo boa gente, dava-me um quadro. Porque eu gosto de gostar dele. E eu gosto de um mundo assim. Não significa que eu possa sair à rua a dar desenhos a toda a gente, eu não consigo fazer desenhos para toda a gente. Mas eu gosto de um mundo em que estas fantasias, não é? Essa fantasia, em que
que estas fantasias possam acontecer. E depois eu tenho muitos amigos artistas plásticos e quase todos eles são um nojo de gente. Não dão nada a ninguém. Ficam a guardar as coisas para serem vendidas por valores e valores. E às vezes fazem uma malícia em mim, que são coisas lindas, que não lhes custa nada a fazer. Às vezes os papéis nem são deles, somos nós que levamos o papel e assim, estava lá a folha. Fazem, não dão, ficam agarrados aquelas coisas, porque sabem que aquilo é o toque de medidas, não é? Transformam uma porcaria qualquer num pedaço de ouro. E porquê que eu quero dizer? Porque eu achava que eles deviam de me dar tudo. Primeiro a mim. Depois a outras pessoas também. O Walter está a tocar aí num aspecto importante que é uma certa ética. Eu acho que se há palavras que nós podemos pôr no centro daquilo que têm produzido, e refiro-me sobretudo aos lutos, que é a dimensão que eu mais conheço, essa palavra será ética e talvez entrega. Sim. Tem que ver com um modo pessoal de ser. Eu preciso de sentir que tenho respeito pelas pessoas. É claro que às vezes dou barraca, às vezes não consigo cumprir, às vezes não tenho capacidade para corresponder. De facto, um espaço mais visível, um lugar mais visível, pode trazer muita gente à nossa vida. E nós não conseguimos estar à altura de atender, de estar atentos a cada pessoa. E então, o que acontece é que acabamos por fugir, fechamos-nos, escondemos-nos, precisamos de criar mecanismos de espaços de liberdade, até porque é assim que se escreve, eu não consigo escrever acompanhado, nem a estar a ser interrompido constantemente. Mas para mim é muito importante, foi sempre muito importante ter a sensação, chegar assim ao fim do meu dia, ter a sensação de que não prejudiquei ninguém e que ainda me mantenho no sino mais ou menos de esperança e benigno. Para mim é muito importante isso. E não consigo entender quando as pessoas... A maior desilusão da minha vida é quando entendo que gosto de pessoas e que de repente sou amigo de pessoas que subitamente declaram intenções funestas, dizem vou lixar este, aquilo, e fazem caminho no sentido de tramar alguém, no sentido de prejudicar alguém, de boicotar os planos de não sei quem. E eu sinto-me tão defraudado a pensar assim, como é que eu pude gostar desta pessoa, porque é que eu jantei com esta pessoa não sei quantas vezes, ofereci desenhos a esta pessoa. É uma pessoa que acha que merece perder tempo, deve perder tempo, não a construir nada para seu próprio bem, mas a impedir que alguém passe, que alguém esteja bem. E eu isso frustra muito. Por isso... Acha que essa é a tónica do meio literário e podíamos alargar ao meio artístico? Não, os escritores são todos muito boas pessoas. nós gostamos muito todos uns dos outros. Nunca percebi entre os escritores, nunca percebi assim de nenhuma inveja, nem nada. No meio dos pintores, sim. Os pintores são muito bons. Os escritores, claro que não. Não, os escritores são boas pessoas. Os pintores são muito invejosos uns com os outros. E dizem mal da pintura dos outros como se um soubesse pintar melhor que o outro, não sei o quê. Eu acho que, por acaso, muitos pintores acham nojo. Mas o mundo literário, não, acho... Contrasta bastante. Contrasta. Nós damos-nos todos muito bem. Temos sempre saudades uns dos outros. Por isso é que... Leem-se uns aos outros com o objetivo de ser bons. Sim, nunca passamos nada. E gostamos muito dos outros. E por isso é que há cada vez mais festivais de literatura, porque a gente gosta de se ver as pessoas acham que é para os leitores. Não, é porque nós queremos fazer fotos uns para os outros e pensamos, vou ver outra vez a mesa com este, aquilo bom, que já tem saudades de partilhar as nossas leituras, que bom, tudo nesse sentido. Como eu calculava. Exatamente. Essa é a verdade. E pronto. Eu tenho lá pilhas e pilhas de livros assim, dos meus queridos amigos escritores
E pronto, e um dia deste veio ler. Estou a perceber. Centremos-nos nos seus livros, Walter. Os seus romances, já vai no 10º, com este último que publicou, Deus na Escuridão. Os seus livros têm tido, por óbvias razões, um bom acolhimento junto do público. Poder-se-ia dizer que o Walter conseguiu uma certa receita para conseguir. Deixe-me acabar. Conseguiu uma certa receita para conseguir este acolhimento. Mas a verdade é que ao ler os seus livros, com atenção, vai perceber que eles são todos muito diferentes, que não têm receita. Já estava a ficar. A coisa que não é Minerva são os escritores que têm a receita. Lá já estava a pensar mais. Não conheço nenhum que tem a receita. Para além dos escritores, já estava a pensar outra moderadora do mesmo naipe, não é? A compor o meio literário. Não, dizia eu que os seus livros são, apesar de ter um estilo que é um estilo reconhecível, são todos muito diferentes uns dos outros. O Walter gosta de se mover sempre na órbita do desafio. Pois, é aquilo que eu dizia, eu quero escrever um livro melhor, por isso não posso escrever um livro igual. Não é? Se for igual, é a mesma, usar os mesmos materiais, a mesma linguagem, a mesma modividência. Seria uma redundância, eu não quero... É curioso que, de facto, eu tenho tido esta sorte de ter leitores, não é? Chama de sorte? Sim, porque eu acho que há bons escritores que deveriam ter mais leitores e não têm. Por isso, há qualquer coisa que tem que ver também com uma dimensão qualquer da sorte. Pode ser que alguns colegas que eu admiro, por exemplo, são muito tensos a falar em público, ficam muito nervosos, não conseguem responder à altura da sua inteligência, não têm sentido humor nenhum porque estão esmagados pelo medo de estar diante de uma plateia. E eu fui um moço muito tímido, e passei por isso, eu passei por uma incapacidade muito grande de estar diante de uma plateia, de me apresentar. Começava-me a baralhar, eu queria explicar a coisa mais simples do mundo, eu ficava tão nervoso que eu esqueci o que é que estava a dizer, esqueci o que é que me tinham perguntado e perdia-me, por isso começava a tremer, estava sempre com tiques, parecia que ia ter um ataque cardíaco e por isso aconteceu-me assim, mas ao longo dos anos eu fui normalizando alguma coisa, fui-me habituando, também forcei-me muito para que isto pudesse ser uma coisa normal. E meti na minha cabeça, claro que pode haver gente que não gosta nada de mim, mas eu meti na minha cabeça o seguinte, que a partir das pessoas que se mexem para me vir ouvir, é porque têm algum interesse em vir ouvir, porque senão seriam umas revistas de testarem e virem ouvir. E se vier alguém que me deteste e que me venha ouvir, há de ser uma pessoa ou outra, pronto, e não há nada a fazer, porque não existe ninguém consensual e ninguém há de agradar a toda a gente e tudo. Por isso, acabei por meter na minha cabeça que estes espaços que são públicos são amigáveis, são tendencialmente amigáveis. Pronto, e fui perdendo um bocado, eu não sei o que é que estou a dizer isso. Não, estava a falar de certa forma numa certa desformalização da dicção perante estas plateias. Vai ao encontro também da... público, não haver público, por isso eu acho que há uma certa sorte que se prende com isto, de eu conseguir sobreviver, por exemplo, no embate com o público, no encontro ao público, e que faz com que as pessoas, se calhar, que nunca me leram, saiam de uma sessão e possam dizer assim, eu vou ler aquele careca, porque eu gostei de ouvir aquilo, ou gostei de ouvir aquilo outro, e ele explicou isto, ou entendi isto, ou entendi aquilo que não entendia sobre ele, ou sobre a obra dele, e se calhar vou ler um livro dele. E depois a obra faz o resto, e eu acredito no meu trabalho, é claro que acredito na qualidade do que eu escrevo. Mas há outros autores, bons autores, que não conseguem comunicar de facto, só comunicam por escrito, porque não conseguem dar uma boa entrevista, não conseguem aparecer na televisão e fazer uma figura à altura dos seus livros, não vão aos encontros literários e saem mais esmagados porque não conseguem estar de facto à altura da sua própria inteligência, né? E isso, eu atribuo isso um bocado à sorte. E depois, a mim acontece-me isto, como estou sempre meio em fuga,
de mim mesmo, porque quero chegar aonde não cheguei, quero fazer o livro que não fiz, quero me instalar numa outra linguagem, conquistar uma outra coisa qualquer. Isso também traz um desafio a quem me lê, porque as pessoas apaixonam-se pelo livro, podem gostar do livro, mas depois não significa que o livro seguinte corresponda à mesma receita, não é? O livro seguinte pode não ter a mesma energia, e eu acho que dá para perceber que é um livro meu, acho que dá para perceber que todos os livros que eu escrevi são livros meus, têm tiques, têm algumas tendências e manias que são minhas, mas não existe uma garantia de que se vai repetir a experiência do livro anterior, porque eu preciso de andar em fuga. E pronto, e depois levo na cabeça, porque as pessoas dizem eu queria tanto que escrevesse um outro livro com a filha de 1000 homens. Outras dizem, eu adoro que mostre Baltasar Serapião, que é o oposto, né? Queria tanto que escrevesse outra vez com o Baltasar Serapião, eu queria tanto que escrevesse com a Máquina dos Espanhóis, eu queria muito que voltasse a escrever sobre uma personagem infantil como a Aldora. Pronto, as pessoas depois acabam por seguem as suas próprias preferências e acabam por estar à espera de livros que talvez, por exemplo, eu acredito que o Deus na Escuridão possa dizer mais a quem gostou muito do Filho de 1000 Homens, por exemplo. Até pela linguagem, pela forma como trabalha a linguagem, talvez. E por uma... Os meus livros eu não acho que sejam muito doces, porque eles são todos muito trágicos, mas há assim um açucarado, há assim uma espécie de olhar esperançado no Deus da Escuridão, há uma espécie de olhar esperançado que pode corresponder um pouco ao olhar esperançado do Filho de 1000 Homens. E pronto, por isso não são iguais, mas podem levar as pessoas a lugares de emoção mais ou menos semelhantes, talvez, não sei, pronto. Mas isso é uma coisa que eu vou decidindo, que se me vai impondo, muito sem eu poder prometer que vou fazer assim, vou fazer assado. E por isso também posso dizer que também me surpreende o lugar em que eu ocupo hoje. Surpreende-me que as pessoas me acompanhem, surpreende-me que as pessoas não fiquem fartas e dizem assim, caramba, estou farto de ler livros que são sempre outra coisa, eu queria tanto ler, gostei tanto da Máquina dos Espanhóis, porque é que eu não escrevo mais livros como aqueles que estão o Teófilo Covilhas ou não sei do quê? Porque não? Porque está lá. Não gosto de repetições, não gosto de múltiplos, gosto de quadros originais, não quero serigrafias. Serigrafias 150 pessoas têm. Eu não vou fazer os livros, não vou fazer serigrafias. Vou fazer livros para que sejam múltiplos. Por isso é que eu quero o Carlos Reis que está ali naquela frase. Já tinha percebido. Vou deixar isso claro lá na toda. E como é que alguém que é seduzido por essa figura da variabilidade faz um curso de Direito? Provavelmente o curso de Direito há de ter essa variedade lá. Se calhar ajudou a escolher aquilo que queria rejeitar, não? Não, eu queria salvar o mundo, obviamente, que ainda mais ou menos quero, mas era mesmo para salvar o mundo que eu fui para Direito, porque eu achava que ia ajudar os injustiçados. Deixa, Teresa, eu fui o primeiro miúdo hoje inteira, e a minha família inteira não é uma aldeia, e se calhar nem uma vila, é uma cidade, porque o meu pai teve 20 irmãos, e a minha mãe tinha 5, e por isso eu tenho primos que até hoje nem vi. E por isso somos uma família muito grande, e eu fui o primeiro a ser licenciado. E não era muito provável que eu me licenciasse também. Eu fui passando alguma coisa na minha casa, onde não havia propriamente livros, onde os meus irmãos não quiseram propriamente estudar, alguma coisa em mim me foi impelindo para estudar mais, para ler mais e para me manter no universo escolar. E de repente tornou-se
tornou-se uma coisa meio inacreditável que eu pudesse querer estudar, que eu chegasse à universidade. E quando eu chego à universidade, eu quero muito fazer direito, porque eu venho de um espaço onde o desfavorecimento era tão grande, o complexo, mas também os preconceitos eram tão grandes que, de facto, parecia que nada estava preparado para que eu conseguisse passar aquelas portas. E então eu queria muito, aquilo que se começou a tornar cada vez mais evidente na minha consciência era que, assim como eu estava abrindo aquelas portas, havia muita gente que estava a ser barrada. Muita gente que tinha muito mais talento que eu, muito mais brilhante, colegas da escola, do liceu, que eram brilhantes e que estavam a ser boicotados por montes de razões. A maior parte das vezes por não terem, por serem pobres e a pobreza lhes cortaram as pernas. Mas por muitas outras coisas, às vezes até só por serem mulheres, né? Que é uma coisa também que eu não entendia. E por isso ir para direito era algo que fazia muito sentido à minha vida, que trazia não era bem uma autoestima, mas trazia um suporte para entender a legitimidade de sobreviver, a legitimidade de estar num determinado espaço. Eu, quando era miúdo, como em tempo universitário, era de facto muito magrinho. Agora continua esta magreza que se vê. Mas eu era muito magrinho e eu tinha assim uma tendência a pânico. Eu era pânico, ainda sou mais ou menos, porque sou em preto e não sei o quê, mas a minha consciência é muito pânico. E então eu era muito, claro, eu sou um miúdo dos anos 80, no advento do rock dos Nirvana, que no fundo era um rock violento que não queria dizer que nós quiséssemos ser violentos, não significava que nós quiséssemos ser violentos nem acreditássemos na violência. O que significava aquele rock da minha geração era uma urgência de libertação, que nos libertassem do mofo do que ainda vinha do tempo da ditadura, daquela pacatez, daquela coisa do português obediente e submisso e sem autoestima. Aquele rock, aquele ruído e aquele grito de uma certa agressividade era sobretudo um pedido de socorro para que nos deixassem sonhar com tudo e ter direito a um destino fabuloso, ao invés de estarmos condenados ao português coitadinho e pobrezinho que não saía de lado nenhum. E eu tinha um aspecto tão desolado, de facto, que era muito comum. Primeiro, toda a gente achava que eu era drogado, que é uma coisa muito cansativa, porque eu nunca consumi drogas, nunca bebi álcool, nunca, toda a minha vida, porque eu tenho enxaquecas e o álcool potencia as enxaquecas, eu nunca bebi álcool. Até hoje sou o mocinho da Coca-Cola e do Sumol e da água. Nunca me droguei, nunca em toda a minha vida experimentei nada, nem um chá, nada, não fumo, nunca fumei, detesto o tabaco, mas tive sempre um aspecto desolado de junkie, eu tinha um aspecto muito de junkie. Então era sempre a mim que vinham pedir droga, se eu vendia, nem era para me oferecer que eu conseguia, era perguntar se eu vendia, porque achavam que eu devia estar atolado de carregamentos de cocaína e heroína. Mas isto fazia o quê? Fazia que, quando eu tentava ir aos lugares ver, imagina, eu lembro, por exemplo, da estreia do Dia do Desespero, um filme do Manuel Oliveira, que estreou na Casa das Artes do Porto, e só estava eu e um amigo. Era a estreia nacional do filme. E só eu e um amigo meu, Alexandre, fomos ver o Dia do Desespero no dia em que estreava. Vocês não imaginam os problemas que eu tive em sítios como a Casa das Artes, em Serralves, o Teatro Nacional de São João, o Rivoli,
porque ninguém acreditava que eu pudesse ter interesse em ver um filme do Manuel Oliveira, não é? As pessoas não iam olhar para mim e dizer, quem é este drogado? Está aqui a saltar as pessoas, ou está aqui a injetar-se com seringas, ou não sei o quê. E então, muitas das vezes fui expulso, simplesmente expulso. Eu lembro-me de ir, por exemplo, ao Teatro de São João. Eu fui uma vez ao Teatro de São João, tinham pintado, tinham feito umas obras, não sei o quê, e eu depois meio para o teatro e entrei no átrio, não é? Aquele átrio maravilhoso. E naquela altura tinham acabado de inventar uma pequena livraria que lá estava, assim, junto à bilheteira, tinha assim uns livros de teatro à venda, e eu estava a espantar aquilo e o segurança encostou-me a uma coluna como se eu fosse um saco de sei lá o quê. O que estás aqui a fazer? Não sei o quê. Assim de uma forma, parecia um filme, não é? E eu não sabia o que dizer, ele botou, quem és tu? Tu não és não sei quem sei o quê. E eu disse, eu sou um poeta. Foi eu disse que na altura já tinha livros de poesia publicados. Agora eu livrei em 96, creio. Em 96, eu tinha 25 anos. E 24, quando saiu o livro eu tinha 24. E eu tinha dado uma entrevista, uma coisinha mínima assim, naquela altura, quando isto aconteceu, que foi mais tarde, eu tinha dado uma entrevista para o Jornal de Letras. E então foi a única coisa que me ocorreu dizer assim, sou poeta como quem? Eu até fui entrevistar para o Jornal de Letras, por isso não sou drogado. Imagino que não tivesse surtido grande efeito. Não, o rapaz ficou assim abstrato, entrou-me na rua e pronto, e lá fui eu escrever versos para fazer a batalha. E eu já estava licenciado em Direito e não sei o quê, mas não tive, perante aquela violência, aquela coisa, eu com qualquer safanão parto um osso. Eu sou muito lingrinhas e por isso detesto movimentações físicas. Para mim é tudo calminho, cumprimentos assim, levezinhos, não gosto de safanões nas costas, essas coisas muito machosas e não sei o quê, não tenho paciência, eu fico com as cabeças e as minhas enxaquecas acionam com qualquer abanão violento, eu fico logo com a cabeça que quebra a arder, não sei. Por isso, calminho, assim, sossegadinho, pouco contacto físico, até por causa da higiene, não sei o quê. Sou a favor de uma distanciação bastante. E de maneira que saí dali, o tipo de um safanão de tal maneira, vocês estávamos na tropa, ou caraças, levei o safanão de tal maneira que saí dali com uma dor de cabeça e com uma frustração gigante de naquela altura, ter pai 28 anos, e de não conseguir passar por um cidadão de respeito. Não tinha cara de alguém que tivesse leituras ou que pudesse ouvir a mala. Mas eu registro que a literatura já batia aos pontos o direito, porque podia ter dito eu sou doutora. Era mas não, eu sou poeta. Era muito legal, acho que só os cagões. Podia ter expressado no poder. Mas há uma há muitos cagões. Por isso é que todas as casas têm casas de banho. É para ver se eles pelo menos fazem a asneira em casa. Mas saem à rua. Não, nunca me... Aliás, devo dizer, em algumas situações é muito estranho quando alguém se lembra de tratar por doutor. Doutor Walter, não sei o que, é muito estranho, fico logo assim, deve ter feito as neiras. Mas sempre, desde o início, sempre pedi que não, mesmo nos cheques e nos cartões de multibanco, os bancos estão sempre assim, vamos pôr o doutor, quer pôr o doutor? Não quero pôr o doutor, os meus pais eram o nome de Walter, ou agora mudaram o nome do doutor para alguém. Vamos chamar tantos doutores, era mais um. Não, quero ser só o Walter. E depois é muito mais interessante defendermos um nome que mais ninguém tem, que é o nosso, do que estarmos escudados por um nome que é de uma multidão. E por isso, porque no fundo há doutores que o merecem ser, e que são brilhantes, não sei o quê, mas também há doutores que não sabem nada. E estão escudados assim por uma coisa que no fundo é um brilho que os outros têm, no fundo, não estão a tentar oferir do brilho que os outros conseguiram conquistar para aquele nome. E ninguém é assim, tirando o Walter Benjamin, que é um filósofo maravilhoso,
Mas não há muitos Walters que tenham abrilhantado o nome para mim. Por contrário, até acho que o nome é fuleiro. Não acho grande nome. Se fosse hoje para me chamar o Walter Gomes, chamava só o Gomes. Era muito mais chique, parecia mais o boss. Mais poderoso. Mas pronto, mas na altura apareceu-me bem Walter Gomes, 3 nomes, havia o António Lobantunes, havia assim uma quantidade, a Cristina Bessa Luís, havia uma quantidade de autores que eu gostava muito e tinham 3 nomes. Eu parecia mais finesse e eu pensei, Walter Gomes, 3 nomes, que era para entrar na finesse. A mãe sempre teve um lugar preponderante, até como nome literário, neste seu último romance, que ela tem um peso imenso. Sabe que quando eu escolhi esse nome artístico, não era pela minha mãe, assim, sabe que o Édipo não sabia que sofria de complexo de Édipo. Todos nós sofremos de complexo de Édipo, menos o Édipo. Porque o Édipo fugiu para não casar com a mãe, depois foi casar com a mãe sem querer. E eu, quando escolhi, não tive percepção de complexo de Édipo, porque aquilo não era pela minha mãe. Era por poder do vocábulo, era pela transgressão, era por parecer um nome que me estaria vedado ou proibido, não fazia sentido para um homem, que um homem pudesse chamar-se mãe, porque a mãe é uma realidade tão profundamente feminina da mulher que não pode ser, é um abuso, parece um abuso confiscar essa palavra para o universo de um homem. E por isso eu achei que era exatamente o espaço perfeito para instalar uma obra de arte. Eu lembro no início das considerações que se faziam sobre o seu nome, com maiúsculas, mas de onde é que isto vem? Mas filho de quem? Mãe de quem? Era uma confusão. Já contei isto, algumas vezes chegavam a reservar 2 quartos do hotel, porque achavam que eu ia com a minha mãe. Várias vezes que eles estavam a ver, deram-me um quarto que era contigo, tinha aquelas portas que a gente abre de um lado e do outro, e que normalmente funcionam para as famílias. E eu fiquei com as 2 chaves e andava de um quarto para o outro, assim, só para me sentir latifundiário. Tenho da palácio, tenho 2 casas de banho, tenho 4 camas, e depois tinha uns biscoitinhos de um lado, tinha biscoitinhos de outro, a água de cortesia de um lado e outra água de cortesia do outro, e montes de toalhas e montes de roupas, e os chinelos, aqueles descartáveis que a gente pode levar para casa, tinha pares de um lado, pares no outro, assim, como dizem nas caixinhas em chapéu. Todo cheio de tudo, que abundância. Mas era a qualidade das pessoas, que viam o nome de Walter Gomes e achavam o nome soava-lhes tão estranho, que achavam que como se também fosse um apêndice. Era o Walter, eu ia com a mãe, devia deixar que eu era criança. Deixar que eu era criança, que só viajava acompanhada. Não sei, mas foi um tempo muito estranho, até um bocadinho humilhante e revoltante. E claro, eu operava em cima da minha timidez com uma violência muito grande, porque eu era de facto muito tímido. E eu subia, a primeira vez que eu subia a um palco foi para dizer um poema. Os meus poemas têm tipo 4 linhas, por isso demoram 12 segundos. E eu ia morrendo de nervos. E a burra da mulher que me chamou, que estava lá a organizar a night, eu tive a senhora no microfone, e a mulher chamou-me e disse: agora vamos ouvir um poema do Walter Hugo. Pronto, eu subi, eu estava a esperar que ela dissesse Walter Hugo, mãe, disse Walter Hugo, assim, pronto, sou eu, subi ao palco, tinha assim uns degrauzinhos, fui andando, ponho-me assim o microfone prestes a desmaiar, e pensei, eu já estava a tremer, porque eu vou ter de ler em frente às pessoas, eu tinha na altura 24 anos, e eu estava inteira. E a minha família inteira não é uma aldeia, e se calhar nem uma vila, é uma cidade. Porque o meu pai teve 20 irmãos, e a minha mãe tinha 5, e por isso eu tenho primos que até hoje não é nem vivo. E por isso somos uma família muito grande, e eu fui o primeiro a ser licenciado.
E não era muito provável que eu me licenciasse também. Eu fui passando alguma coisa na minha casa, onde não havia propriamente livros, onde os meus irmãos não quiseram propriamente estudar, alguma coisa em mim me foi impelido para estudar mais, para ler mais e para me manter no universo escolar. E de repente tornou-se uma coisa meio inacreditável que eu pudesse querer estudar, que eu chegasse à universidade. E quando eu chego à universidade, eu quero muito fazer direito, porque eu venho de um espaço onde o desfavorecimento era tão grande, o complexo, mas também os preconceitos eram tão grandes que, de facto, parecia que nada estava preparado para que eu conseguisse passar aquelas portas. E então eu queria muito, aquilo que se começou a tornar cada vez mais evidente na minha consciência era que, assim como eu estava abrindo aquelas portas, havia muita gente que estava a ser barrada. Muita gente que tinha muito mais talento que eu, muito mais brilhante, colegas da escola, do liceu, que eram brilhantes e que estavam a ser boicotados por montes de razões. A maior parte das vezes por não terem, por serem pobres e a pobreza lhes cortaram as pernas. Mas por muitas outras coisas, às vezes até só por serem mulheres, né? Que é uma coisa também que eu não entendia. E por isso ir para direito era algo que fazia muito sentido à minha vida, que trazia não era bem uma autoestima, mas trazia um suporte para entender a legitimidade de sobreviver, a legitimidade de estar num determinado espaço. Eu, quando era miúdo, em tempo universitário, era de facto muito magrinho. Agora continua esta magreza que se vê. Mas eu era muito magrinho e eu tinha assim uma tendência a pânico. Eu era pânico, ainda sou mais ou menos, porque sou ainda preto e não sei o quê, mas a minha consciência é muito pânico. E então eu era muito, claro, eu sou um miúdo dos anos 80, no advento do rock dos Nirvana, que no fundo era um rock violento que não queria dizer que nós quiséssemos ser violentos, não significava que nós quiséssemos ser violentos nem acreditássemos na violência. O que significava aquele rock da minha geração era uma urgência de libertação, que nos libertassem do mofo do que ainda vinha do tempo da ditadura, daquela pacatez, daquela coisa do português obediente e submisso e sem autoestima. Aquele rock, aquele ruído e aquele grito de uma certa agressividade era sobretudo um pedido de socorro para que nos deixassem sonhar com tudo e ter direito a um destino fabuloso, ao invés de estarmos condenados ao português coitadinho e pobrezinho que não saía de lado nenhum. E eu tinha um aspecto tão desolado, de facto, que era muito comum. Primeiro, toda a gente achava que eu era drogado, que é uma coisa muito cansativa, porque eu nunca consumi drogas, nunca bebi álcool, nunca, toda a minha vida, porque eu tenho enxaquecas e o álcool potencia as enxaquecas, eu nunca bebi álcool. Até hoje sou o mocinho da Coca-Cola e do Sumol e da água. Nunca me droguei, nunca em toda a minha vida experimentei nada, nem um chá, nada, não fumo, nunca fumei, detesto o tabaco, mas tive sempre um aspecto desolado de junkie, eu tinha um aspecto muito de junkie. Então era sempre a mim que vinham pedir droga, se eu vendia, nem era para me oferecer que eu conseguia, era perguntar se eu vendia, porque achavam que eu podia estar do lado de carregamentos de cocaína e heroína. Mas isto fazia o quê? Fazia que, quando eu tentava ir aos lugares ver, imagina, eu lembro, por exemplo, da estreia do Dia do Desespero, um filme do Manuel Oliveira, que estreou na Casa das Artes do Porto, e só estava eu e um amigo.
Era a estreia nacional do filme. E só eu e um amigo meu, Alexandre, fomos ver o Dia do Desespero no dia em que estreava. Vocês não imaginam os problemas que eu tive em sítios como a Casa das Artes, em Serralves, o Teatro Nacional São João, o Rivoli, porque ninguém acreditava que eu pudesse ter interesse em ver um filme do Manuel Oliveira. As pessoas não iam olhar para mim e dizer: quem é este drogado? Está aqui a assaltar as pessoas, ou está aqui a injetar-se com seringas, ou não sei o quê. E então, muitas das vezes fui expulso, simplesmente expulso. Eu lembro-me de ir, por exemplo, ao Teatro São João. Eu fui uma vez ao Teatro São João, tinham pintado, tinham feito umas obras, não sei o quê, e eu depois meio para o teatro e entrei no átrio, não é? Aquele átrio maravilhoso. E naquela altura tinham acabado de inventar uma pequena livraria que lá estava, assim, junto à bilheteira, tinha assim uns livros de teatro à venda, e eu estava a espantar aquilo e o segurança encostou-me a uma coluna como se eu fosse um saco de sei lá o quê. O que estás aqui a fazer? Não sei o quê. Assim de uma forma, parecia um filme, não é? E eu não sabia o que dizer, ele botou: quem és tu? Tu não és não sei quem sei o quê. E eu disse: eu sou um poeta. Eu comecei que na altura já tinha livros de poesia publicados. Agora me livrei em 96, creio. Em 96, eu tinha 25 anos. E 24, quando saiu o livro eu tinha 24. E eu tinha dado uma entrevista, uma coisinha mínima assim, naquela altura, quando isto aconteceu, que foi mais tarde, eu tinha dado uma entrevista para o Jornal de Letras. E então foi a única coisa que me ocorreu dizer assim: sou poeta como quem? Eu até fui entrevistar para o Jornal de Letras, por isso não sou drogado. Imagino que não tivesse surtido grande efeito. Não, o rapaz ficou assim abstrato, entrou-me na rua e pronto. E lá fui eu escrever versos para a Praça da Batalha. E eu já estava licenciado em Direito e não sei o quê, mas não tive, perante aquela violência, aquela coisa que eu com qualquer safanão parto um osso. Eu sou muito lingrinhas e por isso detesto movimentações físicas. Para mim é tudo calminho, cumprimentos assim, levezinhos, não gosto de safanões nas costas, essas coisas muito machosas e não sei o quê, não tenho paciência, eu fico com as duas cabeças e as minhas enxaquecas acionam com qualquer abanão violento, eu fico logo com a cabeça que quebra a arder, não sei, por isso calminho, assim, sossegadinho, pouco contato físico, até por causa da higiene, não sei o quê. Sou a favor de uma distanciação bastante. E de maneira que saí dali, o tipo de emoção safanão de tal maneira, vocês estávamos na troca, ou caraças, levei-me safanão de tal maneira que saí dali com uma dor de cabeça e com uma frustração gigante de naquela altura, ter pai 28 anos, e de não conseguir passar por um cidadão de respeito. Não tinha cara de alguém que tivesse leituras ou que pudesse ouvir mal. Mas eu registro que a literatura já batia aos pontos o direito, porque podia ter dito: eu sou doutora. Era legítimo, mas não, eu sou poeta. Era muito cagão, acho que eu sou doutor. Só os cagões. Podia ter expressado numa outra. Mas há uma há muitos cagões. Por isso é que todas as casas têm casas de banho. É para ver se eles pelo menos fazem a asneira em casa. Mas saem à rua. Não, nunca me... Aliás, devo dizer, em algumas situações é muito estranho quando alguém se lembra de tratar por doutor. Doutor Walter, não sei o quê, é muito estranho, fico logo assim, devo ter feito as neiras. Mas sempre, desde o início, sempre pedi que não, mesmo nos cheques e nos cartões de multibanco, os bancos estão sempre assim: vamos pôr o doutor, quer pôr o doutor? Não quero pôr o doutor. Os meus pais eram o nome de Walter, agora mudaram o nome do doutor para alguém. Agora chamar tantos doutores era mais um. Não, quero ser só Walter. E depois é muito mais interessante defendermos um nome que mais ninguém tem, que é o nosso, do que estarmos escudados por um nome que é de uma multidão.
E por isso, porque no fundo há doutores que merecem ser, e que são brilhantes, não sei o quê, mas também há doutores que não sabem nada. E estamos podados assim por uma coisa que no fundo é um brilho que os outros têm, no fundo não estão a tentar oferir do brilho que os outros conseguiram conquistar para aquele modo. E ninguém é assim, tirando o Walter Benjamin, que é um filósofo maravilhoso, mas não há muitos Walters que tenham abrilhantado o nome para mim. Por contrário, até acho que o nome é fuleiro. Não acho grande nome. Se fosse hoje não me chamava Walter Benjamin, chamava só o Benjamin, era muito mais chique, parecia mais o boss. Mais poderoso. Mas pronto, mas na altura apareceu-me bem Walter Benjamin, 3 nomes, havia o António Lobantunes, havia assim uma quantidade, a Agostina Bessa Luís, havia uma quantidade de autores que eu gostava muito e tinham 3 nomes, eu parecia mais finesse. E eu pensei, Walter Benjamin, 3 nomes, que era para entrar na finesse. A mãe sempre teve um lugar preponderante, até com o nome literário, neste seu último romance, ela tem um peso imenso. Sabe que quando eu escolhi esse nome artístico, não era pela minha mãe, assim, eu sabe que o Édipo não sabia que sofria de complexo de Édipo. Todos nós sofremos de complexo de Édipo, menos o Édipo, porque o Édipo fugiu para não casar com a mãe, depois foi casar com a mãe sem querer. E eu, quando escolhi, não tive percepção de complexo de Édipo, porque não era pela minha mãe. Era por poder do vocábulo, era pela transgressão, era por parecer um nome que não estaria vedado ou proibido, não fazia sentido para um homem, que um homem pudesse chamar-se mãe, porque a mãe é uma realidade tão profundamente feminina da mulher, que não pode ser, é um abuso, parece um abuso, confiscar essa palavra para o universo de um homem. E por isso eu achei que era exatamente o espaço perfeito para instalar uma obra de arte. Né? Eu lembro no início das considerações que se faziam sobre o seu nome, com maiúsculas, mas de onde é que isto vem? Mas filho de quem? Mãe de quem? Era uma confusão. Já contei isto, algumas vezes chegavam a reservar 2 quartos de hotel, porque achavam que eu ia com a minha mãe. E várias vezes cheguei a estar uma vez, deram-me um quarto que era contigo, tinha aquelas portas que a gente abre de um lado e do outro, e que normalmente funcionam para as famílias, e eu fiquei com as 2 chaves e andava de um quarto para o outro, assim, só para me sentir latifundiário, da palácio. Tenho 2 casas de banho, tenho 4 camas, e depois tinha uns biscoitinhos de um lado, tinha biscoitinhos de outro, a água de cortesia de um lado e outra água de cortesia do outro, e montes de toalhas, e montes de roupas, e os chinelos, aqueles descartáveis que a gente pode levar para casa, e montes de chinelos, pares de um lado, pares no outro, assim, como dizem nas caixinhas em chapéu. Todo cheio de tudo, que abundância. Mas era para o início das pessoas, que viam o nome de Walter Benjamin e achavam, o nome soava-lhes tão estranho, que achavam que como se também fosse um apêndice. Era o Walter, eu ia com a mãe, devia deixar que eu era uma criança, que só viajava acompanhado. Não sei, mas foi um tempo muito estranho, até um bocadinho humilhante e revoltante, e titular e operava em cima da minha timidez com uma violência muito grande, porque eu era de facto muito tímido, e eu subia, a primeira vez que eu subi a um palco foi para dizer um poema. Os meus poemas têm tipo 4 linhas, por isso demoram 12 segundos. E eu ia morrendo de nervos. E a burra da mulher que me chamou para organizar a night, tinha uma senhora no microfone, e a mulher chamou-me e disse: agora vamos ouvir um poema do Walter Hugo. Pronto, eu subi, eu estava a esperar que ela dissesse Walter Hugo, mãe, disse Walter Hugo, assim, pronto, sou eu, subi ao palco, tinha assim uns degrauzinhos, fui andando, ponho-me assim o microfone prestes a desmaiar, e pensei, eu já estava a tremer, porque eu vou ter de ler em frente às pessoas. Eu tinha na altura 24 anos, e eu estava a tremer, e a burra diz-me assim: mas vem aí a sua mãe.
claro, estamos a falar dos primeiros tempos, por isso eu próprio não sentia segurança em dizer vou lá pelo meio. Hoje em dia já nem reparo, o que as pessoas dizem é que me quer dizer, o nono sedimentou, já nem penso nisso, mas na altura eu parecia que ainda tinha que pedir licença para me deixarem chamar no Walter Gourmet. E então, claro, tinha vergonha de todas as coisas, as confusões que os nomes gerassem. Eu pensava, se calhar fui num burro de escolher este nome. Se calhar o nome não tem jeito nenhum e eu escolhi um nome que não tem jeito nenhum. E, claro, é a falta de autoestima, é a insegurança, ficava logo inseguro. E era assim, já tivemos aqui pessoas que vieram dizer poemas acompanhados pelas mães a tocar cavaquinho. Eu imaginei a minha mãe a tocar cavaquinho. Nossa, é Maria da Feira. Para aqui, os meus poemas tristíssimos. Os poemas horrendos de tristeza, assim, mortais, todos à beira do precipício. E eu ia dizer um poema que dura 10 segundos, acompanhado ao cavaquinho. Pela minha mãe. E então era, quer dizer, pronto, foi um tempo muito cruel na minha vida, muito duro, não tenho saudades nenhumas. Não sei quem é esta senhora, mas eu quero que ela tenha uma afeição ordinária. Sim, é uma coisa que é um antibiótico que passa. Mas não lhe quero assim muito mal, mas ela só não me traumatizou porque eu superei, tive assim uma capacidade de autossuperação que não foi com a ajuda dela. E quando é chamado ao palco, com certeza, o algo parecido, por ocasião do prémio José Saramago, e depois do próprio José Saramago ter falado do tsunami poético, o José Saramago era uma figura que não esbanjava nem palavras nem elogios. Como é que se sentiu? Ainda é nessa sua fase mais tímida? Era, e eu fiquei atrapalhado. Fiquei tão atrapalhado que o prémio Saramago dava 25 mil euros, deram um cheque, e eu esqueci o cheque, daí pus a e estava a ver, era muito dinheiro, eu não tinha. E por isso estava a ver, eu fiquei abilolado com aquilo, eu fiquei completamente tão fascinado com o ouvi-lo, que eu tive logo a percepção, quando ele abriu a boca, primeiro ele parecia que não ia falar. Depois ele tinha assim uma cara azeda. Ele era muito querido, o Saramago era muito querido, depois tive o privilégio de o conhecer, ele era uma pessoa muito querida, pelo menos comigo era maravilhoso. Mas tinha uma cara, que já tinha-lhe um medo, porque ele parecia que estava a ser mal disposto. Sempre muito fechado. Depois parecia que estava com uma infecção urinária. Mas eu não sou culpado, porque eu nunca lhe a praga da minha infecção urinária. E por isso, eu olhava para ele e as pessoas estavam a fazer o elogio do livro, não é? Os outros jurados, e a anunciar e não sei o quê, e eu olhava para ele e eu assim, este gajo está com uma história, ele não gostou nada disto, ele não deve ter lido, ou não sei o quê, ou não sei quantos. E a Vilhelmina Gomes, que era presidente dos eleitores na altura, e presidente do prémio, é que disse, meu querido José, não quer dizer alguma coisa, diga alguma coisa, não quer dizer alguma coisa. E ele estava assim, tipo, calado. E assim, tipo, a raga que isto vai dizer, não vai dizer nada, deve ter detestado, mas deve achar que isto é uma porcaria, se não pôs a se falar, ou então se abrir a boca, vai dizer que isto aqui é uma merda e que eu jogar com quem às vezes não. Mas lá se levantou assim, todo torto, assim, todo lixado. E naquele instante eu pensei, bem, pelo menos ganhei 25 mil euros, vou focar no dinheiro, eu vou fazer o que quiser, vou focar no dinheiro. Mas quando ele diz a primeira frase, de tal maneira retumbante, que eu tive logo a sensação, este aqui é o prémio. E eu pensei, o prémio não são os 25 mil euros, é isto é que é o prémio. Porque eu percebi que aquilo era uma coisa que ia ser repetida para a minha vida inteira. Que esse elogio é de facto um dinheiro que não se gasta. É um elogio que ele não fez a quase ninguém.
tinha a consciência que não era gratuito, já a maioria Porque da ele não fez a quase ninguém, não é? Ele elogiou profundamente o Gonçalo Carrasco e elogiou profundamente o meu livro. E pronto, e foi. E eu tive logo na primeira frase, eu percebi, pronto, este é verdadeiramente o prémio. O Saramago, o Círculo de Leitores e a Fundação, não sei o que, deram o dinheiro ao prémio Saramago conforme está instituído, mas o Saramago deu um prémio autónomo, pessoalíssimo, que esse é verdadeiramente o prémio do Saramago, que só ele poderia dar. Hoje em dia continua a ser atribuído o prémio, mas aquele não pode ser dado por outra pessoa senão ele. E eu tive logo essa percepção. Por isso, saí dali felicíssimo, assim, uma coisa de uma felicidade tão cândida, assim, uma coisa muito menino, muito pequenina, porque eu senti mesmo que tinha sido percorrida assim uma longura de onde eu vinha, pensei assim, caramba, ninguém vai acreditar que isto não aconteceu, a minha família vai ficar de pasmo. E foi, as minhas tias telefonaram à minha mãe e diziam assim, Toninha, dizem que o Walter ganhou um prémio do José Saramago, estão doidas? Em Guimarães não se diz doidas, estão doidas? Está doido? Não sei quem diz que o Walter ganhou um prémio porque foi o Saramago que lhe deu, está tudo doido. E a minha mãe dizia, verdade, deu, olha, ganhou 25 mil euros. Tu estás doida? Estás doida da cabeça? O Walter, e foi, pronto. É muito engraçado, porque, por exemplo, quando eu me licenciei, foi a mesma coisa, uma tia minha telefonar a minha mãe e disse assim, Toninha, tu sabes que a Mariazinha diz que o Walter é advogado? Eu sou agora ao estágio, ele é advogado? Toninha, estás a gozar, o Walter. Estás a gozar, o Walter é advogado, Messa. É verdade, ele licenciou-se, o rapaz acabou de se licenciar, está agora a estagiar. Senhora, boa. É o que se diz ali dos avós, boa. E pronto, isso está a ver, Teresa. Está a ver as expectativas que depositavam isso? Eu pensava que eu era drogado. Que eu era um rapazinho muito responsável, que lia livros em casa. Acho que eles todos estavam à espera que eu morresse de overdose. Por ser magrinho. Eu há pouco estava a dizer que em que medida é que, ia perguntar-lhe em que medida é que este prémio lhe mudou a vida. Se calhar não mudou tanto assim, com certeza que iria continuar a escrever livros, mas muda. Para os leitores, é um pouco aquilo que eu dizia. Alguns escritores podem ser belíssimos escritores, mas não tiveram a oportunidade, ou não lhes foi dada uma oportunidade de chegarem a uma exposição maior. E o Prémio Saramago oferece isso. Claro que tem oferecido a outros autores e outros autores talvez não acabem por não fazer um percurso como eu, mas e depois junta-se a tal timidez, a capacidade de lidar com o público. Posso dizer, por exemplo, quando eu recebi o prémio, eu não tinha dinheiro nenhum e fazia-me jeito de ficar com dinheiro para comprar coisas, mas eu trabalhava como editor aqui na minha patroa, trabalhava como editor aqui na altura, e eu comecei a receber muitos convites para apresentar os meus livros em todo lado. E eu paguei do meu bolso todas as deslocações e os hotéis, não sei se na altura eu não sabia muito bem como é que as coisas funcionavam e então eu posso lhe dizer que gastei praticamente 15 mil euros num ano a correr o país para apresentar os meus livros do meu bolso. Então eu fui com o meu carro, desde Beja, Elvas, fui a todo lado, a Portimão, eu fui a todo lado, apresentar os meus livros, falar com as pessoas e não sei o quê. E isso fez com que, subitamente, muita gente estava a ler os meus livros. Porque eu podia ter plateias maiores ou menores, havia aquela curiosidade de ver o mocinho que ganhou o prémio Saramago, havia a força das palavras do Saramago. Se dizer só, ganhou o prémio Saramago, é uma coisa, citar o Saramago era outra coisa, não é?
E então havia plateias, pronto, as pessoas vinham ouvir e pronto, e esse investimento... Era a palavra que me estava a dar agora. Esse investimento foi alguma coisa intuitiva, que eu não pensei assim, olha, eu acho que que a melhor maneira de gastar este dinheiro é esta, não foi assim estratégico, foi algo que eu quis fazer porque subitamente tinha tantos convites que eu achava que não podia aceitá-los. E a única maneira de eu aceitar era pagando eu as despesas todas que estavam inerentes àquelas aceitações. E por isso, eu achei que sim, eu não sei se um dia mais tarde as pessoas me vão querer ouvir, se alguém me vai convidar para alguma coisa, eu não sei, eu vou aceitar isto, eu quero ir ver o país, quero ir ver os leitores, quero ir ver as bibliotecas, e então fui a todo lado. Alguns autores que venceram o Prémio Saramago não fizeram isso, não aceitaram os convites que lhes fizeram, ou falharam vezes sem conta aos convites que lhes fizeram. E pronto, e tudo junto pode justificar o lugar de cada um, não é? Se calhar o próprio prémio também, não apenas o prémio, o próprio prémio talvez tenha vindo a sofrer uma certa desvalorização. A professora Saramago já não está presente e por isso quem faz o elogio, por mais prestigiado que seja, não é a mesma coisa, não é? Eu lembro que, quando veio agora o Rafael Galo, com um belo livro, assim, que o elogio foi feito pelo Bruno Vieira do Amaral. Quer dizer, completamente, o Bruno pode desfazer-se em elogios, mas o poder de uma expressão do Bruno não se compara com uma expressão de Saramago, não é? Este ano, não sei quem foi, acho que foi a Adriana Lisboa, que fez o elogio ao vencedor. Falta o Saramago, pronto, eu sabia, nós tivemos sorte, até ao João Tordo foi o último que ganhou com o Saramago vivo, até ao João Tordo nós tivemos um privilégio que ninguém mais terá. A presença de facto do Saramago era muito forte, e era forte também porque o Saramago não era qualquer um, não é? Eu acredito que outros escritores, belíssimos escritores que temos, que não ganharam o Nobel, mas que eventualmente até deveriam, talvez o elogio deles não conte quanto o elogio de Saramago, porque ele não era deslumbrado, não era... Pronto, eu acho que ele era justo com o que ia dizendo e, sobretudo, acho que cansava-se por nós, porque metia uma coisa normal em relação àquilo que ele acreditava, não sei o quê. Acho que ele era um interlocutor de profunda boa fé, mesmo que muitas das vezes pudesse estar em desacordo com ele. Acho que as ideias dele, a defesa que ele fazia das coisas era feita de muito boa fé, mas ele não elogiava ninguém com facilidade, não elogiava, não. O que significa que ganhar um prémio com o nome dele, a presença dele, ele podia abrir a boca e dizer qualquer coisa sobre os nossos livros, era de facto muito valoroso. Os seus livros aliam uma capacidade narrativa a uma centralidade da palavra que hoje também se tem vindo a perder, mas que os seus livros mantêm. Quando falo em centralidade da palavra, na palavra trabalhada, colocada em cima da mão, pesada, sopesada, quem lê uma frase sua, logo ao arrancar um romance, vê que aquela frase terá sido pensada, vista, revista. Eu sei que o Walter reescreve muitos livros no seu total. O que é que acha deste aspecto da centralidade da palavra? Sei que não lê os seus pais, ou diz que não lê, provavelmente espreita alguns, não é? Não gosta de quase nada. Não gosta Gosto das pessoas, adoro as pessoas. Claro, sim. Se calhar em Portugal também há essa questão que é separar as pessoas daquilo que elas produzem, são coisas diferentes. Nós não gostamos, isto não tem que ser polémico, é natural que nós não gostemos de muitos outros. Gostamos de alguns, mas não podemos gostar de todos porque nós somos autores distintos. E por isso nós estamos à procura de trabalharmos com fórmulas distintas, trabalhamos com modos distintos, queremos resultados distintos e por isso é natural que gostemos do que fazemos, por isso é que fazemos, e não gostemos do que estão a fazer os outros, que é diferente do que estamos a nós a fazer. Se gostássemos muito do que faziam os outros, fazíamos como os outros fazem.
E por isso é natural que as pessoas que estão, por exemplo, os pintores, se pintam de uma determinada maneira, não pintam como o outro, não sei do que é porque estão convictos da maneira como estão a desenvolver o seu trabalho. E é natural que um pintor depois olhe para o outro e diz assim, isto parece não sei quem, isto parece não sei quem, e desconfiem daquilo tudo e tratam-se mal uns aos outros por causa disso. Eu não vejo isto como polémica, eu aceito perfeitamente que os meus colegas também não se identifiquem nada com os meus livros porque não fazem nada parecido com os meus livros, senão fariam, não é? Se achassem que eu é que estou certo, que este tipo de livro, que esta é que é a literatura que vale a pena, provavelmente tentariam fazer uma coisa nesta onda, por isso. Para mim, o livro tem de existir pelo poder da palavra. A mim interessa-me sobretudo a capacidade expressiva da linguagem, de fertilização da linguagem. Eu quero que um livro seja um objeto tão original quanto possível e que fertilize a nossa cabeça de novas expressões, que ilumina as nossas ideias a partir de frases, de pontos de vista que nós nunca tivemos. E por isso, para mim, a poética, se quiser, a poética é absolutamente fundamental para transformar um livro em valioso, para transformar um livro numa obra de arte. Porque senão estamos a falar de relatórios, não é? Estamos a falar de uns relatos, umas narrativas, que são assim umas reportagens. E eu sou um autor que se coloca na antítese disso. Por isso, muitas das vezes eu leio livros até mais ou menos capazes e bem escritinhos e não sei o quê, mas se começam a despachar os assuntos assim, numa linguagem muito comedida, acordou, estava sol, vestiu um casaco, hoje está frio, não vou com o blazer, vou com o sobretudo e não sei o quê, estou a sentir fome, vou comer, não sei o quê, entre uma banana e uma maçã, melhor uma maçã que não engorda. Eu não sei dizer assim, olha, mocinho, tenho mais que fazer, porque não me interessa nada que me digas o óbvio entre uma banana e uma maçã. Ou que me digas um clarão magnífico, uma expressão magnífica, ou então vai para o raio da pata, que eu estou para aturar, tenho mais que fazer. Eu quero é uma coisa à torga, que de repente olha para as montanhas e diz, eis o oceano megalítico. Isto é que é uma frase de um escritor. Não é agora ter uma maçã e uma banana ou comer uma maçã. Se não engorda. Se não aparecem uma merda destas, na janela. Mas para mim isto é tão esclarecido, é tão esclarecido. É claro que, por exemplo, fosse a base, não é? Começa por aí. Então basilar, eu não vou dizer, mas há tempo estava a dizer, não vou dizer quem é, estava a ler um livro. Não vai adivinhar, porque há uma coisa sinistra que está para aí assim. Uma mocinha, não sei o quê, que eu não sei o quê, editou um livro, eu peguei naquilo, e ela dizia, não sei o quê, já não vou à aldeia há 10 anos, e em 10 anos nunca mais telefonei, nunca mais soube da família, não sei se estão vivos, estão não sei o quê. E logo na primeira página, diz, no momento em que aquele homem pôs a mão no meu joelho, eu pensei no que o meu pai sempre me disse, filha, os homens querem isto, querem aquilo. Eu assim, olha que a filha de um rei. A gaja foi viver para Lisboa há 10 anos. Em 10 anos nunca telefonou para casa para dizer aos pais, olha que eu vivo, vocês estão vivos, nunca se preocupou com os pais. E um gajo qualquer mete-lhe a mão no joelho e a primeira coisa que ela se lembra é do conselho que o saudoso pai disse assim, que coisa. Que falta de noção. E quando nós lemos um livro que nós não queremos, é que nos jogam para fora daquele mundo narrativo. Não, é que eu isto é uma inconsistência, isto para mim é insuportável. Primeiro não tem linguagem nenhuma. E depois é a gestão de uma situação absolutamente descabida, quer dizer, ou ela, se ela não telefona para os pais há 10 anos e foi da aldeia para Lisboa, quer dizer, ela não foi propriamente viver para Tóquio, foi para Lisboa, e estamos num tempo em que há telemóveis e não sei, internet, e-mails e videochamadas e não sei o quê. Se a gaja em 10 anos não teve interesse em telefonar aos pais, ela não pode, no primeiro momento em que um homem a assedia, não pode lembrar-se dos conselhos do seu saudoso pai. Não é?
Pronto, comigo estava chumbada e tinha 3 infecções urinárias. As coisas têm de começar, de facto, com o esplendor que se diz, assim. E depois tem que se ter muita atenção em que as personagens sejam propriamente estúpidas, a menos que a gente queira fazer o retrato do imbecil. Se for assim, olha, esse livro é sobre uma imbecil. Então o imbecil vai para Lisboa e nunca mais se fala aos pais. O Walter constrói para personagens, não é separadamente, mas com uma certa autonomia. Eu lembro-me de ter ouvido numa entrevista ou ter lido que tinha uma personagem, mas que resolveu guardá-la para outros livros, porque acharia que elas teriam um papel a desempenhar talvez mais produtivo do que colocá-las no romance onde inicialmente apareceram. É porque algumas personagens são tão deslumbrantes, assim, para mim, parece que tornam-se tão apaixonantes que podem ser esmagadas pelas personagens do livro que estou a escrever. Ou seja, um livro, por exemplo, eu acho que esmaguei, alguém aqui pode já ter lido O Filho de Mil Homens. No Filho de Mil Homens eu invento uma figura da Anã, de uma senhora Anã, que aparece no segundo capítulo, que é, na verdade, a mãe do Camilo. Eu esmaguei um bocadinho aquela personagem, eu usei naquele capítulo, contei a história dela naquele capítulo e fico com pena não ter escrito um livro inteiro sobre ela. Como se eu tivesse secado. E não dá para reabilitar. Despachei sumariamente, aquela personagem é muito mais rica do que o capítulo. Ela poderia ter enriquecido um livro inteiro, ela poderia ter sido a figura central do livro inteiro. E eu, na altura, não percebi que a devia tirar dali, porque eu devia ter posto o Camilo a nascer de outra maneira, com outra Ana qualquer, e guardava aquela Ana maravilhosa para um livro só para ela, para um livro onde ela fosse, efetivamente, a questão. E assim lixei o livro, ou seja, está lindíssima no Filho de Mil Homens, faz um capítulo que eu acho um dos melhores capítulos do livro, as pessoas gostam muito dela e devem gostar, porque ela é muito querida e fofinha, mas ela podia ter servido para uma obra mais extensa. Ponderou, nessa altura certa ponderou? Não, ou a reflexão é posterior? Não, só para dizer que eu percebi, eu inventei aquela gaja que era fixe e despachei-a sumariamente no livro a processo. É como aos amores, às vezes a gente não dá conta que devia ter casado com esta ou com aquela. E depois já fomos de vela. E eu devia ter ficado com aquela Ana. Mais tempo para o livro inteiro. É como se os personagens também precisassem de uma certa convivência da nossa parte para nós próprios, os escritores, se aperceberem da dimensão delas. Da fortuna que elas nos trazem, da riqueza que elas representam. E eu ando a adiar várias personagens que eu estou assim a gerir. E depois, por exemplo, nas Doenças do Brasil aparece um menino chamado Meio da Noite, que apareceu porque se tornou inelutável, porque eu não queria, eu ando a agarrar aquela personagem, na verdade, eu estou assim a agarrar para ela entrar no livro. Porque eu nasci em Angola e por isso eu quero escrever sobre Salimo, eu quero escrever sobre. Eu por acaso já comecei, já tenho uma quantidade de páginas, mas eu quero escrever sobre a menina negra de Salimo. E o Meio da Noite usa um bocadinho, que é um menino negro, e ele usa um bocadinho aquilo que eu andava a guardar para esta menina angolana. E fiquei lixado, claro que fiquei. Mas tive de lhe entregar aquilo porque ele conquistou aquele espaço, ele precisava daquela importância. Mas eu estou a guardar, para um livro com o qual ando a sonhar há muitos anos, estou a guardar algumas questões acerca da negritude, acerca até da descolonização e tudo isso. E pronto, por isso as personagens andam ali e propõem-se, é como um casting. Às vezes chegam e propõem-se para isto ou para aquilo, e não sei o quê, e eu tenho que retirar e dizer assim, não, tu vais ter um filme só para ti. Este filme é daquele ou daquela. E tu vais entrar, tu vais ter uma produção Hollywood só para ti. Por isso tenho de colocá-las à vez.
Mas nem sempre consegue controlar isso, não é? Não, Disse que os livros tinham um certo poder e um certo trajeto e que muitas vezes estava sem querer incluir aqui nenhum tipo de inspiração, desse tipo de entendimento. Mas que os livros tinham um certo trajeto e às tantas eles saíram de controle do próprio. Não, por exemplo, a questão do meio da noite, eu queria muito que no meu livro, o meu livro A Heranças do Brasil é sobre a chegada do branco, digamos assim, ao Brasil. Mas é visto a partir dos povos originários, por isso uma comunidade indígena da Amazónia, e por isso são os povos originários que estão a falar. E eles não sabem o que é o Brasil, não ouviram falar em tal coisa, não foram eles que inventaram, não pediram a ninguém para serem visitados, muito menos para serem exterminados. E existem em todos os seus esplendores numa cultura milenar, ancestral, da maneira como entendem existir. Só que eu queria muito aludir a uma coisa maravilhosa, histórica, que diz que as pessoas negras, no tempo ainda da escravidão, as pessoas negras que fugiam para tentar encontrar os quilombos, não é? Essas comunidades de negros que tinham fugido e que criaram comunidades escondidas nas matas, muitas das vezes interceptavam, sem querer, sem saber, interceptavam comunidades indígenas. Porque ninguém apresentava um mapa para o quilombo, não é? Ninguém dizia, olha, o quilombo fica não sei de onde. Entre os negros podia haver algumas informações, sobretudo porque a intenção era que eles pudessem fugir e salvar-se naquelas comunidades, mas não havia mapas, não havia documentação, por isso os negros teriam de fugir à deriva, à sorte, um pouco à sorte. Ao interceptar as comunidades indígenas acontecia uma coisa incrível. O encontro do negro com o vermelho, digamos assim, era quase sempre pacífico. O que humilha bastante a fera branca, não é? Como diz o meu livro. Quando o branco encontra o negro, subjuga. Quando o branco encontra o vermelho, tenta exterminá-lo, porque não consegue subjugá-lo, em grande medida. Mas quando o negro e o vermelho se encontram sem o branco estar na equação, entendem-se. E isto é muito bonito. E eu queria aludir a isto. E para aludir a isto, eu inventei o Meio da Noite, que era um menino negro que falava outra língua que não a dos Abeté, e por isso eles não sabiam como é que se chamavam. Os Abeté eram os vermelhos, iam ver pela primeira vez um menino negro, iam espantar para aquele menino, não sabiam o que aquilo era, que tipo de pessoa, que tipo de animal havia de ser aquilo. E ao espantar para ele, alguém ia dizer, não, eu acho que ele é um curumim, como dizem os indígenas, acho que ele é um curumim como são os nossos curumins, mas tem essa cor. Então alguém diz, ele parece o Meio da Noite, e passa a chamar Meio da Noite. Na minha intenção inicial, o Meio da Noite era avistava aquela comunidade e eles espantavam e era deixado ir embora. Diziam, a primeira versão que eu queria fazer daquilo era os indígenas a decidirem assim: vamos abrir a porta da nossa comunidade. Se ele tiver vontade de ficar, fica. Se ele tiver vontade de ir embora, vai embora. E a primeira versão era o Meio da Noite ia embora, porque o Meio da Noite ia buscar o quilombo, ia buscar os seus. Só que eu inventei o Meio da Noite e comecei a chorar. Eu comecei a escrever o Meio da Noite e eu comoveu-me tanto o acontecimento daquele menino. E eu comecei a escrever, a chorar aquilo. E eu pensei, eu não posso deixar este gajo ir já embora. Porque senão vai ser a Ana do Filho de Mil Homens. Eu vou usá-lo num capítulo e eu vou perdê-lo. E ele é tão lindo, ele trouxe uma beleza ao livro. E eu disse, eu tenho que reter este cachorro aqui. E eu pensei, ele poderá encontrar o seu destino. Também não vou contar tudo, depois vocês não vão ouvir. Poderá encontrar o seu destino, vamos ver. Mas ele não pode ser usado num capítulo só. Eu tenho de permitir que esta personagem e foi a personagem, foi o livro que decidiu isso. Consegue essa distanciação de imediato? É preciso alguma distância para se calhar agora, quando estou mais velho, assim, já eu espero
já não desperdiçar mais nenhuma Ana. Porque eu olhei para o menino e eu tive essa percepção, eu disse, isto é a Ana. Eu não posso deixar este menino ir já embora, eu tenho de potenciar, eu tenho de o deixar falar, eu tenho de o deixar agir, eu tenho de o deixar amadurecer no livro. E ele, que não foi uma personagem prevista, não para que se tornasse tão importante, de repente torna-se uma das personagens principais do livro. Por isso, ele torna-se o irmão do Orra, que é um menino Abaeté, um menino vermelho, e eles tornam-se, amigam-se de tal maneira que se irmanam. E pronto, e eu acho que é de facto, sem ter previsto imediatamente, é de facto a grande conquista do livro, a grande beleza do livro, acontece a partir do momento em que eles se transformam em irmãos, em que eles se entendem. Walter, não quero incorrer nas tuas iras, nem que faça com que se abata sobre mim uma infecção urinária, como é mas este seu último livro, Deus na Escuridão, que é uma escuridão que é atravessável, não é a escuridão, não é um lugar ameno, com certeza os teus livros são livros duros, ossos duros de roer, eu diria, mas é uma escuridão que é atravessável. O livro centra-se, do ponto de vista narrativo, na relação entre dois irmãos, mas na verdade é sobre essa figura central na sua escrita, que é a figura da mãe. Como se a mãe... Estamos a falar aqui o amor tem muitas declinações, não é? E este amor extravasa das molduras aqui neste livro. Prefere falar do amor das mães? Deixo-lhe... Há bocado estava quase a chegar aí, depois de distrair com uma coisa, fui dizer outra coisa qualquer. Mas eu não tinha noção de que, ao escolher chamar-me mãe, estava, no fundo, a levar-me a algo que a vida foi clarificando na minha cabeça, que é, de facto, a importância que a minha mãe tem para mim e a importância que eu dou ao exemplo das mães, ou àquilo que eu acho que é distinto nas mães. E este livro, a minha mãe vai fazer 85 anos. Este livro acontece na minha vida num tempo muito complicado, em que um sobrinho meu adoece gravemente com um cancro, uma criança de 14 anos que morreu agora com 16 anos. E eu preciso muito de chegar ao livro. Esta história estava a ser cozinhada há muito tempo, há muitos anos, mas subitamente ela torna-se eleita para que eu a escreva, porque eu precisei muito de ir ao Senhor, uma espécie de centro da família, uma coisa cardíaca da família, e a minha mãe é esse símbolo da família inteira, esse símbolo dessa coisa que agrega a família. Assim, como vocês sabem, as famílias são todas uma merda. A minha é uma merda, a vossa deve ser pior. Só de olhar para vocês, dá medo. Se deve passar nas vossas casas. Por isso, e nós desentendemos muitas das vezes, mas juramos amar-nos eternamente, e mais não sei o quê, mas depois qualquer coisa dá algum problema, qualquer isqueirinho que era do meu pai, qualquer merdice da barraca. E a minha mãe é essa força concêntrica que consegue, inclusive, padecer e ser preterida e preterir-se constantemente, mas acima de tudo suplicando que nós não nos afastemos uns dos outros. Essa força vingadora. E eu às vezes até me espanta, porque assim, Antónia, se a gente um dia se zangar, zangamos, pronto, olha, há muitas famílias que não falam uns com os outros, não sei o quê. E a minha mãe não suporta essa ideia. É algo que é acima das forças dela. Ela jamais aguentaria a ideia de os filhos não falarem uns com os outros, não se ajudarem uns aos outros, não se protegerem uns aos outros. E este tempo da minha família tem sido, de facto, muito duro, uma tristeza profunda. E eu fui ao encontro deste vocábulo, desta realidade, que é uma coisa que eu vou assistindo cada vez com mais maravilha, a força da mãe.
O meu pai morreu há 24 anos, vão fazer 25 anos. Eu não sei como é que seria o meu pai com 80 e tal. Mas eu não creio que os pais, genericamente, não creio que os pais tenham a energia amorosa que as mães são capazes. A mãe, de facto, vê os filhos como partes suas que nunca se autonomizam por inteiro. Eu acho que, inclusive, as mães estão um bocadinho malucas. Acho que o amor delas é um pouco patológico, porque, de facto, as leva a uma aflição muito grande por não conseguirem substancialmente autonomizarem-se. É porque elas não permitem nem que os filhos sejam profundamente autónomos, mas isso também significa que elas próprias jamais serão livres. Elas próprias jamais serão autónomas. E isso pode suceder aos pais, mas a biologia acaba por fazer com que o pai, cujas mutações físicas são muito menos abruptas e muito menos violentas, as oscilações e todas as maturações, e a biologia acaba por atribuir ao homem uma espécie de distância que pode ser muito empobrecedora, que eu acho que é profundamente empobrecedora, mas que pode atribuir assim uma relação com os filhos mais, não queria dizer cínica, mas vou dizer cínica, porque é mais construída, é necessariamente mais construída. Mais plástica. Mais plástica artificial, é mais artificial, é mais à força da racionalidade, é mais à força da cultura. Os pais amam os filhos porque precisam racionalmente precisam de construir esse amor. As mães amam os filhos como se amassem as próprias mãos, não é? Como se amassem os próprios olhos. São coisas suas, não deixam de ser suas, e por isso há qualquer coisa nas mães que é muito mais abundante, também muito mais persecutório, não é? Muito mais condenatório. Visceral também. Visceral. E que lhes dá, não sei, que lhes dá uma maravilha que nós homens não temos. Quando eu quis chamar de Walter Ugumem, jamais pensei nisto. E hoje, quando eu escrevo um livro destes, de repente parece que escolhi um nome para me tramar, não é? Escolhi este nome assim num tempo de uma certa juventude impertinente e tramei-me com este nome. Mas, ao mesmo tempo, gosto de poder ter chegado neste tempo a este resultado de ter esta noção de que todos nós, independentemente de sermos homens ou mulheres, todos nós deveríamos cobiçar a capacidade de amar assim. Sabemos que não é possível ser feliz sem se ter conhecimento da tristeza. Ninguém pode sonhar alcançar a felicidade sem perspectivar antes a tristeza, porque a tristeza faz parte da natureza. Nós nascemos em trauma, nascemos aberrantes, improcedentes, morrentes, somos cuidados durante anos e anos e anos até podemos ser realmente capazes de alguma coisa, seja o que for. E por isso a natureza oferece-nos imediatamente o horror, não é? Por natureza, o horror pertence à vida de todos, mas a felicidade não. Há pessoas que morrem com um ano de idade, ou 2, ou 5, ou 10 e só conheceram sofrimento, nunca tiveram uma benesse na vida inteira. O que significa que o horror a natureza dá. Mas a felicidade é alguma coisa que nós precisamos de construir e conquistar. E são epifanias normalmente redentoras de redenção e nunca são formas eternas de existir. Não é? Ninguém existe eternamente feliz, porque se existir eternamente feliz é alguém que está muito desensibilizado em relação ao terrível que acontece em sua volta. Alguém a quem morrem as pessoas e não se importa, essas pessoas podem ser felizes, não é? Se desprezarem os pais, os filhos e os vizinhos e os amigos e não sei o quê, eventualmente podem ser felizes.
E por isso a felicidade tem qualquer coisa de uma certa clausura, mas tem necessariamente a felicidade como um estado saudável, humano de existência, tem necessariamente de ser uma equação que inclui a tristeza. Tem necessariamente de ser uma lucidez em relação ao horrível, ao terrível que acontece em nosso redor. E por isso, porque é que ela tem de ter essa atenção? Porque ela funciona uma espécie de balança. Nós temos de ter, nos pratos da balança, temos de ver que conseguimos um equilíbrio que nos propende para uma ideia de justiça, dizer assim, olha, pronto, a vida é uma coisa terrível, muito da vida é uma grandíssima porcaria, mas no outro prato da balança, olha, consegui isto, consegui aquilo, consegui ver um quadro do Carlos Reis, consegui ver um livro, não estou com uma infecção urinária, e por isso há qualquer coisa que nos vai deslumbrando e que nos vai dando a sensação, que nos vai atribuindo que nos vai mostrando o valor também de existirmos. E por isso eu vejo muito assim, a tristeza é uma coisa inevitável. Quem foge obstinadamente da tristeza, na verdade pode estar aguardada para se abater mais tarde. Por isso a gente deve encarar as coisas, conceber que temos os nossos alçapões, que temos as nossas dores, lidarmos com elas e levarmos as nossas dores pela felicidade adentro. Quando estou aqui, o meu sobrinho morreu há 5 meses. O meu sobrinho foi a criança pela qual eu escrevi O Filho de Mil Homens. Era o meu filhado. Era a criança que eventualmente seria mais próxima de ser meu filho. Morreu há 5 meses. Por isso, quando eu sorrio, quando digo uma piada, não significa que eu não tenha no meio da minha sala, no meio da sala, a morte do meu sobrinho. Agora, o que significa é que de toda a minha felicidade há de fazer parte do Eduardo. E por isso a tristeza de o perder vai estar sempre no meio da minha felicidade. E ele vai estar sempre lembrado e vai fazer parte de tudo que eu possa construir. E a perda dele tem de ser uma construção, porque ele tem de transformar as minhas dores em alguma coisa que me ajude, senão não valeram de nada. Senão não estou a conseguir sequer respeitar a existência dessa criança maravilhosa que existiu na minha vida. E por isso eu acredito nisto. Os felizes, saudavelmente felizes, a consciência da felicidade é sempre uma capacidade de lidar também com a tristeza, senão não existe. Senão vamos estar sempre ali a ser bichados como a faluta, vamos ter ali uma infecção que mais tarde ou mais cedo nos vai abater, nos vai devorar. Agora tenho muito mais respeito. Agora há pessoas que, sei lá, isto até é perigoso de dizer, mas ontem fui a um sítio e havia uma senhora que até tremia de me ver. Eu pensou que algum dia tivesse o mesmo espaço que eu, e não sei o quê, que eu estava no meio dos mortais e não sei, assim, esta gaja está passada. Estava tão deslumbrada de me encontrar que esta não sabe que chega a casa e que tem que levar o lixo deve pensar que a minha vida de escritor é um glamour maravilhoso. Eu vivo num palácio com montes de empregados para me fazerem tudo e que vou à massagem todos os dias. Se conhecer alguém assim, até eu tremo. Mas, eu normalmente quando me vejo não tremo nada. Mas sim, hoje há muito trabalho feito e depois, sabes, há uma coisa muito, de facto, que é muito gratificante, porque os livros podem tornar-se importantes para outras pessoas. Eles são muito importantes para mim, são a minha forma de maturar, a minha forma de sobreviver, de pensar, de melhorar a pessoa que eu sou.
mas de verdade a maravilha dos livros é que depois eles podem ter sido feitos por alguém que nós nunca vimos nem nunca vamos ver, mas eles podem entrar nas nossas vidas como fortunas imensas, como coisas que nos engrandecem de uma maneira incrível. E pronto, e de facto às vezes há pessoas que leram algum livro meu, que gostaram de tal maneira, ou inclusive que encontraram respostas para as suas vidas através dos meus livros, e isso pode criar essa impressão, essa coisa que nos coloca num lugar muito gratificante, pronto, assim, de um certo prestígio, que é uma coisa bizarra, não é? Se uma pessoa ao ferir de um certo prestígio, mas é sobretudo muito gratificante. Nesta aula, mais uma pergunta? Boa noite. Eu conheci o Walter Ugumem através do Filho de Mil Homens. E foi um livro pelo qual me apaixonei. E a conversa que estava a ter com o João, e foi também isso que me ensinou, que essa ideia, as personagens, para nós alcançarmos a felicidade e termos consciência dela, temos que passar por uma certa provação e temos que saber lidar com a tristeza, não é? Quanto à Anã, eu fiquei agora contente com o que disse, porque eu senti que ela, eu pensei assim, coitada, porque que ela já desapareceu de cena? Porque é que ela morreu? Porque apesar de ser Anã, não é? Ela é uma personagem extremamente densa, de uma grande força interior, muito rica. E eu disse assim, coitada, morreu, podia ficar cá mais algum tempo, porque nós precisávamos. Eu percebi, porque eu estava tão focado no Crisóstomo e na Isaura, que eu fui burra, não percebi que a Anã era a grande personagem do livro, era uma das grandes personagens do livro. E matei a mulher. Morto da carga. E também é a primeira vez que o estou a ouvir, portanto que o estou a ver fisicamente, e tinha uma ideia completamente diferente do Walter Ugumem. As pessoas acham que eu sou um trombudo. As imagens que aparecem no livro eram uma pessoa muito séria, muito. E, portanto, isto agora foi quase uma epifania, porque descobri o Walter Ugumem através da oralidade, só o conhecia através da escrita, e percebi porque é que os jovens gostam tanto de ouvir nas escolas. Eu sei que isso é verdade, e eu achava estranho como é que eu nunca tinha tido essa oportunidade, como é que gostavam de ouvir uma pessoa tão séria, com um ar tão até envelhecido, no sentido da linguagem que poderia utilizar. E afinal, obrigada. Quando o Miguel vem falar, no fim vem dizer: tu não devias dizer tantas piadas, devias chamar não sei daquilo, que as pessoas não levam a sério os escritores que se riem, não levam a sério. E eu depois pergunto assim: olha, quantos livros vendeste? É uma estupidez, o humor está muito desvalorizado. A gente ainda associa o humor assim, a uma palhaçada desqualificada. E devíamos pensar que nem os palhaços são uma brincadeira qualquer, não é? E por isso, eu não teria paciência. A minha vida é uma merda tão grande, é um sofrimento tão grande em determinadas alturas, são tantas tristezas, eu coleciono tantas tristezas que eu não aceitaria. Eu não quero render-me à sisudez nem à amargura. Eu acho que, eu dizia isto à Lídia Jorge, que é uma escritora que eu admiro, e eu dizia: Lídia, uma das coisas que eu gosto em ti é que tu amadureces sem amargar. Ela tem as suas dores, tem as suas frustrações, foi muito magoada por muitos críticos, mas aquilo que eu gosto nela enquanto autora e enquanto pessoa é que ela ganha a sua idade, vai avançando na sua idade e continua a ser boa fé, continua a ser uma mulher gentil, que fala com as pessoas com respeito e com gentileza, e é isso que eu acredito na vida. Eu quero chegar, se chegar a velhinho, eu já estou um bocado velhinho, mas se chegar a velhinho, a maior conquista que nos pode dar a idade é nós mantermos numa espécie de lado gentil da vida. Porque eu detestaria ser uma pessoa amarga, amargurada, sempre de trombas, a arrastar as trombas pelo chão, furiosa, não sei porquê. E de facto, porque a vida vai nos magoar a todos.
E as pessoas acham que só elas é que são magoadas, as pessoas acham que só elas é que tiveram uma vida muito difícil, é que têm uma tristeza, que foram injustiçadas. Não, somos todos nós vamos levar uma tarefa tremenda até à tragédia final, que é também morrermos, não é? E por isso, se sabemos disso, eu quero saber disso a toda a hora e quero manter-me feliz tanto quanto possível, mesmo sabendo que isto vai acabar mal. Por isso, sobretudo, não me interessa viver contra os outros, sabe? Por isso, interessa-me divertir-me e rir-me e deixar que as pessoas estejam bem. E cada vez mais acredito nisso. Cada vez mais acredito que se nós pudermos aproveitar para vir hoje, vamos nos rir hoje, porque amanhã podemos nem estar cá. Por isso, eu já vi muita gente, a minha grande companheira, riu-se na noite de sexta-feira e no sábado de um piripaque que ninguém contava e morreu. É Isabel. E por isso, ela própria, na noite que estivemos, a última noite dela, me veio dizer espontaneamente: baby, esta noite está a ser incrível, eu já não me sentia tão feliz há mais de 10 anos. E no dia seguinte morreu. E eu tive de encaixar a morte dela, que ninguém conseguia prever, não era esperada por coisa nenhuma, morreu com 70 anos, por isso nem sequer tinha idade para estar a morrer. Encaixei aquilo e fiquei muito feliz que ela tivesse sido muito feliz naquela noite. E pensei, que bom que nos vimos daquela maneira, que bom que fizemos naquela noite um fuzué, uma festa daquele tamanho, porque a gente nunca sabe se no dia seguinte vamos poder fazer outra festa. E por isso eu não espero festa nenhuma, eu faço as minhas festas todas. E se os meus colegas escritores não quiserem fazer festa, que tenham oficinas ordinárias e que escrevam os livros maravilhosos que costumam escrever. Walter, foi muito bom tê-lo aqui, não fiquei propriamente chocada, nem surpreendia, porque se há outro conceito que eu acho que é muito importante, quer nos seus livros e em si, é o conceito de boa fé, que vai repetindo e percebe-se, de certa forma percebe-se porquê. Obrigada por ter vindo até à Figueira da Fonte, obrigada a todos por terem estado.